Já está aqui com a gente. Oi, Jeff, bom dia. Bom dia, Jorge Tais, bom dia a todos os ouvintes da Itaberá FM e aos leitores do Meso Regional também, né? É isso aí. Bom, Jefinho, vamos começar falando do SAMAI, já que o presidente do SAMAI esteve agora há pouco aqui, trazendo algumas novidades, né? Pedido de redução de 10% na tarifa do esgoto, nessa renegociação aí da tarifária que está em andamento e que deve ser concluída até o mês de março, segundo ele, né? E a disponibilização, uma coisa muito bacana, é que é essa disponibilização de um container gigante para entrega de móveis, eletros da linha branca, colchões, aquilo que o pessoal costuma jogar em terreno baldio aqui em Blumenau. Problema é essa mudança de cultura de alguma parte da população que ainda vê no terreno baldio um atrativo como depósito de lixo, né, Jefinho? Exatamente. O ser humano ele é o único animal, é a única espécie viva da Terra que ele se auto-boicota, né? E esse é um exemplo claro de que o ser humano não gosta dele mesmo e nem da natureza que Deus criou pra gente. Porque eu vejo assim, e às vezes vai ser duro talvez para alguém que está nos ouvindo, mas isso é malandragem, é coisa de malandro mesmo, de vadio, como dizia meus avós, né? Porque o seguinte, hoje é tão fácil o cronograma do SAMAI que passa, recolhe, e você inclusive pode ligar para a Hackley ou para o SAMAI e dizer assim, ó, tá fora do cronograma e eu preciso de uma recolha, vocês vêm? Eles são, ó, a gente não consegue hoje, mas daqui 3 dias a gente vai passar isso para você jogar um guarda-roupa fora, enfim, sem falar da turma que também promove queima desses materiais, que também não é o adequado. Agora, jogar, e aí às vezes assim, às vezes quando vou visitar o meu sogro, tem uma rua que eu passo, que é a rua Rodolfo Ruedel, transversal da rua Bahia, onde funciona a divisão de adesivos da Kremer, né? Hoje é Viveu. Ali é um retão, hoje é pavimentado, mas assim, a gente passa por ali e vê sacos de lixo preto que poderia ser descartado ou nesses containers ou na frente de casa mesmo, né? Que a Hackley ia recolher. Não dá para entender a cabeça do cidadão que faz isso. Sem falar abandono de animais, vivos e mortos, toda essa situação aí. É verdade. Vamos lá para as polêmicas. Caso Almir Vieira na Câmara de Vereadores estava programado inicialmente para a sessão de ontem, né? A votação dos vereadores pela abertura desse processo ou não de cassação do vereador Almir Vieira ficou para quinta-feira da semana que vem. Isso é questão jurídica, né? Houve um entendimento ali que o Conselho de Ética não pode passar por cima de uma lei federal, é isso que eles querem entender. É o decreto parlamentar, né? Isso. Chamado decreto parlamentar. Ele funciona um pouco diferenciado do Conselho de Ética, porque se for por esse processo, segundo me informou o vereador Bruno Win, a Câmara decide, então, por sorteio, aí 3 parlamentares que vão formar uma comissão de investigação. Exatamente, né? E aí também tem essa decisão judicial de 180 dias por parte do Poder Judiciário. Aliás, que não saiu ainda, tá? Até ontem não havia saído, agora pela manhã eu falei com o presidente Ito de Souza, ele ia chegar na Câmara de Vereadores e pelo jeito também não saiu ainda, né? A notificação para a Câmara de Vereadores, para dela poder notificar o suplente. Apesar de ter muita gente que tem acesso a isso aí, né? Enfim, né? Está transcorrendo o processo em sigilo, enfim. Mas e aí eu conversei com alguns juristas, inclusive especialistas em direito eleitoral, em mandatos, tal. Conversei com pelo menos 3, tá? E todos dizem que há possibilidade dessa determinação ser revertida em caso de um recurso ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
Há possibilidade. Porém, há um desgaste imenso por parte do vereador Almir Vieira, porque se ele recorre, ganha, perde aqui. Enfim, ele, ao que tudo indica, demonstra não ter feito muitos amigos, né? E ele está realmente numa caçada, mas uma caçada que é na mata e sem cão. Desgastante, acima de tudo, né? Lembrando que Almir Vieira também é presidente do Diretório Municipal do Partido Progressista. E ele já estaria vendo alguém para substituir. E com intenção de disputar uma cadeira na Câmara Federal nas eleições de outubro. Tem que ver agora se todo esse desgaste arranha muda muito essa intenção, né? Bom, além do caso Almir Vieira, a Câmara de Vereadores também tem na semana que vem a apresentação do relatório final da CPI do esgoto. Isso também a gente está vendo um protelamento, protela. Eu acho que a grande novidade é que ontem se tentou fazer uma reunião, não teve quórum, né, como divulgou o Diego Nasato, porque ele queria convidar o prefeito Egídio Ferrari para participar dessa última reunião e ouvir dele por que assinou e por que depois revogou. Seria um convite, não uma intimação para comparecer, mas acabaram aí 3 vereadores não compareceram, daí não deu quórum para essa reunião, que ia definir essa última reunião dessa CPI. Os jogos políticos, né, Jorge Tais? Assim como uma CPI e essa situação com a Almir Vieira é muito semelhante a uma CPI, né, Conselho de Ética, enfim, mas envolvendo um dos pares da casa, mas as consequências que se vai agindo, né, que se vai envolvendo. E, por exemplo, se o Almir cair, né, voltando ali ao assunto, mas linkando a CPI do transporte, se alguém cair, cai sozinho, cai atirando, mata alguém? E quem é que vai matar? E quem é que vai chegar? E a Polícia Civil é comandada por quem? O interesse lá em cima. O caso do Banco Master, com o ministro Toffoli, mostrou mais uma vez, porque a gente não precisa de mais exemplos, de como funciona o sistema político brasileiro, entranhado Também no judiciário. Agora de forma muito evidente, né? Agora ficou evidenciado de vez. De gente que, sabe, olha, o Brasil está tomando um rumo muito preocupante. Muito preocupante. Graças a Deus a nossa nação é muito forte, nós somos um país rico, temos um povo ordeiro e às vezes ordeiro até demais, porque tem coisas que são exatamente inadmissíveis. No caso do processo que vai analisar as denúncias contra o vereador Almir Vieira, se os vereadores decidirem na quinta-feira da semana que vem, pela abertura desse processo, né, atenderem aí a essa questão e decidirem que ele tenha que ser analisado e investigado pelo Conselho de Ética da Câmara de Vereadores, o Conselho de Ética é presidido pela vereadora Silmara Miguel, tem como vice-presidente Bruno Cunha, como relator o vereador Bruno Win e como membros Jean Volpato e Gilson de Souza. Esse é o Conselho de Ética. Caso os vereadores decidam pela abertura dessa investigação, mas a mesa diretora entende que tem que ser pelo decreto federal, aí é feito um sorteio de 3 parlamentares, né, que vão fazer todo esse trabalho que seria do Conselho de Ética aí nesse caso. Exato. Agora, o que cabe, o que não cabe, isso vai ser decidido na quinta-feira da semana que vem. Até se vai haver ou não vai haver uma investigação interna. Até porque, né, se de fato esse afastamento de 180 dias prevalecer, continuar valendo, vejo que a atenção dos vereadores também pode ser voltada, porque não faz sentido, se bem que se fala de uma cassação, mas o próprio Poder Judiciário também pode efetuar isso nesses 6 meses, né? Dependendo do resultado dessas investigações da
Polícia Civil. E no meio disso tudo, o Jorge Seife acabou sendo absolvido ontem, né? Já havia uma tendência para isso, principalmente após o voto do relator, e o Raimundo Colombo enterrou de vez as possibilidades de ir ao Senado. Eu sempre falo, Jorge Tais, que a justiça, ao tardar, ela já falha. O Jorge Seife está terminando o seu mandato. Seu mandato, né? Seu mandato. Tem mais 4 anos ainda, né? Ah, é verdade. Ele é da eleição única. Mas terminou praticamente o primeiro mandato. Né? A primeira fase. Então, isso desgastou ele, desgastou o Estado, criou uma expectativa para quem perdeu a eleição, né? O ex-governador Raimundo Colombo, que, no meu ponto de vista, penso que seria um senador melhor do que está sendo Seife para Santa Catarina, porque a gente não vê um Seife algo que não seja ideológico, trazendo recursos para cidades, estando presentes. No show da Madonna ele estava, mas nas cidades, trazendo recurso, e nada contra ele ter ido ao show da Madonna, acho que ele teria esse direito. Mas falta ele trabalhar, vestir a camisa de Santa Catarina, porque nem catarinense ele é também, né? Mas se incomodou, né, por ter ido no show da Madonna. Se incomodou por conta das questões ideológicas. Claro. E eu não vejo nenhum problema nisso. Né? Mas aí, o que eles plantam, eles colhem, Jorge Tais. Então é isso, o mundo político tem disso, né? Então, assim, tá na hora do senador Jorge Seife agradecer os catarinenses de verdade por terem confiado o nosso voto, a maioria dos votos dos catarinenses que o elegeram, né? E fazer jus a esses votos e agora, livre de um processo, né? Que todo mundo falava, vai cair, porque ele é do time do Bolsonaro, do partido Bolsonaro, não caiu. Então, senador, torço muito porque o senhor daqui para frente faça um excelente mandato para nós catarinenses, porque até agora a gente não tem o que elogiar, infelizmente. E como deve ser o comportamento do filho do Bolsonaro se for eleito senador por Santa Catarina? Aí vai ser diferente? Eu penso que vai ser diferente no sentido ainda mais ideológico e ainda mais voltado ao cenário político nacional do que de fato atender os interesses do Estado de Santa Catarina. Que provavelmente, né, segundo pesquisas, deve elegê-lo como senador. Bom, vamos lá. Não teremos desfile de carnaval, o tradicional desfile de carnaval lá no Salto do Norte, o que mostra a vocação de Blumenau anti-carnaval. Ou não? Aliás, eu acabei de falar de turista. Estou errado? Né? Algum turista perdeu a oportunidade. Não está errado não, Jorge. Eu me sinto triste enquanto eu sou blumenauense, nasci aqui, né? Eu me sinto triste de a gente não ter um carnaval em Blumenau. Minha mãe nasceu em São João Batista. O carnaval lá é fortíssimo. Em cidade vizinha já não é, Nova Trento, Canelinha já, mas em São João Batista, e é um povo ordeiro, trabalhador, não tem nada de errado. Isso seria mais um evento. Está aqui do meu lado um fotógrafo profissional, né, o Celso Renner, que eventualmente, às vezes, poderia ter uma oportunidade de um trabalho, renda, o vendedor de bebida, a empresa que vende fantasia, a loja, enfim, seria um evento. Eu torço para que alguém um dia, e talvez não precisa, talvez não, com certeza não precise partir do poder público, mas que alguém faça um carnaval de verdade, divertido, que comece pequeno, mas quem sabe não precisa ser nem na rua, e depois vá para a rua ou não, mas eu torço muito para que um dia, eu tenho certeza, Jorge Tais, que Blumenau já tem público para curtir um carnaval. Só que isso, de fato, precisa ser melhor organizado. Então, vamos lá. Sem cultura de carnaval, sem programação de carnaval, por que a gente tem ponto facultativo na prefeitura? Tu consegue me responder? Por que a gente tem ponto facultativo na prefeitura? De Blumenau, de Gaspar? Por que a gente tem... Jorge, tu vai trabalhar? Vou. Eu vou também. Os lojistas, eu estou no grupo dos lojistas aqui no centro.
dos comerciantes da Rua 2 de Setembro, do bairro Salto do Norte, de empreendedores do bairro Velha. Todo mundo assim, ó, atendimento normal, atendimento normal. Por que, senhores gestores públicos, o poder público não consegue agradar a população nunca, né? Nunca. Porque o que custaria trabalhar? Todo mundo vai ter vida normal. E o setor público tem sempre deficiência, tem sempre acúmulo. A gente espera para ligar energia. Quando eu construí minha casa, eu preciso da ligação de energia. Nós temos que esperar. Já está chegando 5 dias, Jorge Tales, de espera. Sabe? Precisei trocar o padrão de energia da minha residência. 5 dias tem gente relatando que está esperando, tá? Para a Celeste, que é um serviço do Estado, que trabalha em regime de plantão, não tem esses feriados. Mas é isso. Para conseguir um alvará na prefeitura, a gente espera. Para resolver o problema da compra, da venda do imóvel, a avaliação, a gente espera. E os caras têm folga, se chover é folga. Se der sol, se a lua nascer quadrada, vai ter folga. E tem gente querendo inventar mais um feriado, né, Jorge? Vem aí novembro, dia de Santa Catarina de Alexandria. E os deputados tendem a aprovar mais um feriado, né? Se fizer uma pesquisa popular, tá dentro. O trabalhador, que é o CLT, a grande maioria vai querer, obviamente, o feriado, porque ele se ilude, né? Achar que isso é positivo. Ele, mais uma vez, o ser humano é o único que luta contra si mesmo. Mas o trabalhador, ele se ilude achando que ele vai ter um dia de descanso e tal, quando, na verdade, o custo do Brasil vai aumentando. E que se antes a gente falava que a gente trabalhava 5 meses do ano para pagar imposto, hoje já são quase 6. É isso aí. Olha, o preço dos combustíveis em Blumenau pode chegar a diferença de quase 60 centavos por litro. 60 centavos, se a gente jogar num tanque de combustível, já dá um valor considerável, né? Isso mostra a necessidade de pesquisa, mas também de olhar a confiança dos postos de combustíveis aqui de Blumenau. Procon lançou mais uma pesquisa que fez essa demonstração e está acessível lá no site do Procon. Se tem essa diferença, a gente então não tem combinação de preço na cidade, né? Como lembra antigamente sim. Como se falava disso? Quartel, né? Então, a gente vê assim, uma rede ou outra mantendo o mesmo preço. Mas daí são postos de uma mesma rede. Isso, mas eu vejo prática de preço diferente até na mesma rede em Blumenau. Isso sim, é interessante já observei. também. Poucos centavos, mas né, eu vejo na região central um pouquinho mais alto ou mais baixo, no bairro um pouquinho mais alto ou mais baixo. E isso também reforça o quanto o blumenauense é conservador, né? Por quê? Porque o blumenauense, se tá barato, não presta. Ele joga contra ele mesmo, né? Se não tem bandeira, não presta. A gasolina, Jorge, vem tudo excepcionalmente do mesmo lugar. Todo o combustível é refinado pela Petrobras. Então, vem da refinaria, vai para a distribuidora. A distribuidora vende para todas, né? Para todos os postos de combustível. Então, o que você abastece no XYZ é o que você abastece no ABC também. O que muda ali? Alguns critérios, aditivos. Aí tem pessoal que diz, mas o dono do posto pode fazer rolo. Converso também muito sobre isso. E no sul do Brasil, os 3 estados do sul são exceções, né? Que tem pouquíssimos casos de adulteração em bomba ou nos próprios combustíveis. Então eu olho e faço assim, a minha economia, Jorge. É aqui de Blumenau. Eu sou jornalista, a gente está atento a tudo isso. Eu vou abastecer, tem um cliente, né, um posto de combustível, mas eu vou abastecer onde é mais barato. Então, é mais barato lá, por que eu vou pagar pelo mais caro? E né, tem uma onda agora que também Procon, a nível nacional, até, salvo engano, promoveu uma ação sobre esses aplicativos. Se você tem um aplicativo da rede, aí você ganha desconto. Se não tem, não ganha desconto.
o que muda é isso, não dá muito para entender, né? Então, meio que hoje o petróleo de verdade são os dados das pessoas. E farmácias, postos de combustíveis estão partindo tudo para ter os nossos dados, né? Exatamente. Para fechar, hein, mais um caso de um cão morto envolvendo adolescentes, desta vez em Itajaí, cão que teria sido jogado inclusive de um prédio abandonado por adolescentes. 4 são suspeitos, 3 foram encaminhados à delegacia para denúncia. Parece que quando a gente noticia um caso, incentiva outros, né? É igual o feminicídio, Exato. o suicídio, que daí a gente tem nosso código de ética, né? Que a gente, enfim, nós enquanto jornalistas e da imprensa, e é essa impressão que eu realmente tenho. Aqui em Blumenau, eu mesmo, o mesmo regional noticiou de uma suposta agressão de um outro cãozinho no bairro Salto do Norte, com pelo menos 7 perfurações pelo corpo, né? E agora, até o Diogo da ONG Guerreiro Caramelo, ele me trouxe essa informação de que o veterinário realmente suspeita de que foi um ataque de uma capivara e não perfurações de arma branca. Inclusive a gente vai atualizar isso posterior. Mas essa situação de Itajaí chama muito a atenção. E mais uma vez envolvendo menores de idade. E a gente ainda precisa entender o que aconteceu com o Orelha, né, em Florianópolis. Porque se fala agora até em atropelamento e que pode ter causado danos a pessoas inocentes. Pois é. Ou não, a gente não sabe. E agora? E agora? E essa exposição toda? E a lacração dos políticos pelos likes, pelas visualizações? É triste demais. Tomara que Itajaí seja mais sério a investigação do que foi em Florianópolis. Não por falta de vontade, mas pelo anseio. Exatamente, a gente tem que cuidar muito. Jefferson Santos, Portal Meso Regional, muito obrigado pela participação nesta sexta-feira 13. Sou eu quem agradece, Jorge Tais. Tem medo de bruxa, Jorge Tais? Eu não. Nem eu. Olha, não posso falar aqui um negócio. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Um bom final de semana a todos, inclusive para as sogras.